Oi, tudo bom com vocês? Então, nessa aula de hoje a gente vai continuar com o assunto número atômico e massa atômica. E aí eu vou precisar que vocês corram lá e peguem a tabela periódica, porque sem tabela não vai dar para assistir essa aula, tá bom? Dá um pause aí. Estão com a tabela? Então vamos embora, tá? Na tabela periódica eu preciso que vocês procurem aí esse elemento químico. Ele vai estar bem no meio da tabela, na parte baixa. Acharam? Então, depois que vocês acharem esse elemento químico, vocês vão ver que ele vai ter esses dois valores, 26 e 56. E como a gente viu, esses valores, eles indicam massa atômica e número atômico, tá? Então, sempre o menor valor vai indicar o quê? O número atômico. Nesse caso, o número atômico desse elemento químico é 26. Depois, a gente tem essas duas letras. Essas duas letras vão indicar o símbolo do elemento. Quando a gente tem duas letras, a primeira letra sempre tem que estar escrito maiúsculo e a segunda letra formato minúsculo, ok? Depois do símbolo, a gente tem o nome do elemento, tá? Nome por extenso. Nesse caso aqui, o nosso elemento em questão é o ferro. E por último, a gente tem o outro valor, que é o maior valor, que vai indicar a nossa massa atômica, ou seja, quanto que esse ferro pesa, que nesse caso é 56, ok? Mas professora, o átomo não é formado por 3 partículas, prótons, elétrons e nêutrons? Cadê eles? Já que você falou que na tabela periódica apresenta todas as características dos átomos. Calma, gente. Onde estão então, né, essas partículas do ferro? A gente tem aí esses dois números. O 26 vocês falaram que representa o quê? Número atômico, não é? Então, mas esse 26 também representa o número de prótons, tá? Que é as cargas positivas que compõem o núcleo desse átomo de ferro. O número de prótons para um elemento químico neutro é igual ao número de elétrons. Então, a gente tem aí no ferro 26 prótons e 26 elétrons. Agora, só tá faltando o quê? Os nêutrons, tá? Como que a gente acha aí o número de nêutrons? A gente vai pegar a massa do ferro menos o número de prótons dele. Nesse caso, a massa dele é 56, menos o número de prótons, que é 26. No total, a gente vai ter 30 nêutrons. Calma. Resumindo isso tudo que eu falei, o número de nêutrons é igual ao número da massa menos o número de prótons. O número de prótons é o mesmo número que o número atômico. E o número de prótons é igual ao número de elétrons, porque o átomo é eletricamente neutro, ok? Tá, mas pra gente não ficar escrevendo isso por extenso toda vez, número atômico, número de massa, número de prótons, a gente usa símbolos. E quais são os símbolos aí que a gente vai passar a usar para representar esses valores? O número atômico a gente vai usar a letra Z. Massa atômica a gente vai usar a letra A. Prótons, a gente vai usar a letra P, elétrons. Esse é minúsculo com a carga negativa, com esse menos, tá? E nêutrons, a letra N. Então, como que vão ficar agora as nossas fórmulas e as nossas associações? Nêutrons é igual ao número de massa menos o número de prótons. Então, a fórmula vai ficar N é igual a A menos Z. O número atômico é igual ao número de prótons, então a gente vai substituir por Z é igual a P e prótons é igual a elétrons. Então, a gente vai substituir por P igual a E menos, ok? E a gente pode ter duas situações como que isso vai cair no exercício, né? A primeira situação, ela fornece dois dados pra gente. Então, o exercício vai pedir alguma coisa, tá? E aí você vai usar a fórmula. Então, se o exercício pedir pra você... Se o exercício der pra você dois valores, nesse caso aqui ele te deu a massa e o número atômico. Então, você vai calcular o valor que ele não te deu, que vai ser o número de nêutrons. Agora, se o exercício te der o número de nêutrons e a massa atômica, você vai calcular o que ele não te deu, que é o número atômico. E se o exercício te der o número de nêutrons e o número atômico, aí você vai calcular o quê? A massa atômica, ok? A segunda situação é quando o exercício não fornece os dados, e aí você tem que retirar os dados da tabela periódica, tá? Então, vamos supor que esse exercício aqui pediu o número de nêutrons do átomo de carbono. Então, você vai lá na tabela periódica e procura o átomo de carbono. Ele é representado pelo símbolo com a letra C maiúscula. Achou? Achou? Vamos lá, hein? Se ele te pedir o número de nêutrons, você tem que achar a massa atômica. E qual vai ser a massa atômica aí do carbono? O maior número, que é
12. E você vai usar esse número arredondado, ou seja, 12 apenas, não vai usar 12,0111, tá bom? 011. E depois você vai ter que usar também o número atômico, que nesse caso aqui é o menor número, 6. Então, tendo a massa e o número atômico, você vai conseguir achar o número de nêutrons, certo? Então, vamos fazer um exercício aqui junto. O exercício está falando sobre o átomo de alumínio e está te pedindo, né? O símbolo, número atômico, número de prótons, massa atômica, nêutrons e número de elétrons. Então, como que você vai resolver isso? Vamos lá, um passo a passo, ó. Primeiro, o exercício forneceu 2 dados. Nesse caso aqui, ele não forneceu nenhum dado, só falou pra gente, o alumínio, só falou o nome do elemento, não falou nem massa, nem número atômico, nem número de nêutrons. Então, se ele não forneceu nenhum dado, a gente vai seguir aqui, ó, a setinha do não, e você, então, vai ter que retirar esses dados da tabela periódica, para depois usar a fórmula. Então, vamos lá. Procurando o alumínio na tabela periódica. Sim. Não vou falar, né? Olhando o alumínio lá, vocês vão achar isso daqui na tabela periódica, tá? Então, ó, o símbolo dele é representado por 2 letras, o A maiúsculo e o L minúsculo, tá? Esse daí não é o I, é o L. Então, o símbolo a gente vai escrever AL. Número atômico tem 2 valores, aí a gente vai pegar o menor valor, que vai ser o número 13. Depois a gente vai ver o número de prótons. A gente sabe que o número de prótons é igual ao número atômico. Então, o número de prótons aí do alumínio também vai ser 13. E depois a gente vai pegar o quê? A massa atômica, que vai ser o outro número. E aí a gente vai arredondar. 26,982 vai ser igual a 27. E o número de nêutrons, que vai ser o que a gente viu? A massa menos o número de prótons, ou o número atômico. Isso vai ser igual a 27 menos 13, que vai dar 14 nêutrons, tá? E o número de elétrons que a gente viu que para um elemento químico, um átomo neutro, o número de elétrons é igual ao número de prótons. Então, o número de elétrons nosso vai ser 13. O segundo exercício, ele já te deu o seguinte. Sabendo que um átomo possui A igual a 24 e Z igual a 12, calcule. Vamos para o nosso passo a passo. O exercício forneceu 2 dados? Sim, ele forneceu o A, que é a massa, e forneceu o Z, que é o número atômico. Então, a gente vai aqui para esse lado sim e vai direto usar a fórmula, tá? Então, tá. Ó, o número de prótons que ele pediu aí, essa letra P, né? Qual vai ser o número de prótons? Prótons é igual ao número atômico. Então, prótons é igual a 12. Número de elétrons. Número de elétrons para um átomo neutro é igual ao número de prótons. Então, a gente vai ter também 12 elétrons. E o número de nêutrons, a gente vai pegar a massa que ele deu, que é 24, menos o número atômico, que é 12. E isso vai dar um total de 12 nêutrons. E agora, o símbolo desse elemento químico, ele não falou que elemento químico que é, mas a gente sabe que o número atômico é aquele que representa o elemento químico. Cada elemento tem um número atômico específico. Então, a gente vai procurar lá na tabela periódica quais dos elementos químicos tem o número atômico 12. Então, procurando, a gente vai ver que vai ser o elemento químico chamado magnésio. E o símbolo dele é representado pela letra M maiúsculo e G minúsculo. Bom, gente, a aula de hoje é isso. Na dúvida, anote tudo no caderno e me pergunte na aula das 14 horas que a gente vai ter hoje ao vivo, tá bom? Até mais!